Paz do Senhor, meus queridos, nessa manhã quero falar um pouco aqui sobre Ezequiel capítulo 18, versículo de número 20 ao 24. Eu sei que aqui a palavra ela é um pouquinho extensa, mas eu vou tentar reduzir o máximo que eu conseguir aqui. Esse assunto é um assunto que ninguém comenta, praticamente os pastores não comentam mais essas coisas. Mas a tudo aquilo que a Bíblia nos ensina é necessário que seja falado. Porque se está na Bíblia é para nós, é para todas as pessoas que têm que vir para Jesus e aqueles que veem também precisam entender isso daqui. Então o versículo 20 fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todo o seu pecado que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Deseja eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não. Desejo antes que se converta do seu caminho e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá de toda a sua justiça que tiver feito, não se fará memória nas suas transgressões com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Olha aqui a Bíblia nos revelando algo que é muito importante para nós entender, porque a Bíblia ela revela tudo aquilo que o homem precisa. Todos nós somos seres humanos. A Bíblia diz que nós não estamos livres de ser tentados e nem de pecar. Porém, a Bíblia diz que não é para pecar. E aqui a Bíblia ela diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva ou não assume o pecado do pai, nem o pai assumirá o pecado do filho. Olha o que a Bíblia ensina. O que acontece? A maldade do filho ou a maldade do pai, nenhum pode assumir a maldade do outro. Cada um assume a sua maldade. E a Bíblia diz que ficará sobre ele a impiedade do ímpio. Porque se o justo, a Bíblia diz, se o justo ele faz justiça, pela justiça que ele pratica, ele vive. Ele não morre, ele vive porque ele está praticando justiça. Enquanto que o ímpio, se ele não se converter, ele continuar pecando, a Bíblia diz que ele morrerá no seu pecado que ele vive praticando. Então o filho não pagará pelo pecado do pai pagará pelo pecado do filho, cada um pagará pelo seu pecado. Cada um assume a sua condição de pecador e tem que prestar conta a Deus pelo seu pecado. Então, mas se o ímpio, ele se converter do seu pecado, da sua iniquidade, da sua maldade, então, e aí disse o Senhor, se ele praticar, se o ímpio converter do seu mau caminho, e ele praticar justiça, guardar meu mandamento, os meus estatutos, então ele não morrerá, mas ele viverá, porque ele se converteu.
Deus não quer que ninguém morra no pecado, porque se morrer no pecado, a alma está morta. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, todo ser humano tem uma alma, e se esse ser humano ele vive praticando o pecado, a sua alma está morta, porque ele está pecando. Então Deus disse: se ele se converter do seu mau caminho, ou do seu caminho, do seu pecado, da sua maldade, das suas transgressões, e ele fazer justiça agora, se ele guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, a minha lei, então ele não vai morrer, ele vai viver. E toda transgressões, todo o pecado, toda a maldade, tudo aquilo que ele havia praticado antes, ou dantes que ele não havia se convertido, não vai fazer memória diante dele. Por quê? Porque ele agora se converteu e está praticando a justiça. Então, todo o seu pecado não vai fazer memória diante dele, porque ele foi perdoado. E depois, Deus disse que Deus não tem desejo, não quer que o ímpio morra no pecado. Aí vem a palavra e diz: o Senhor não quer, não deseja que o ímpio morra na sua iniquidade. Mas Deus deseja que o ímpio se converta e viva. Está vendo aqui? Por que a alma que pecar essa morrerá? Porque Deus quer que a pessoa se converta e viva, porque ele se converteu. Então, Deus não deseja que o ímpio morra na impiedade, mas Deus deseja e quer que ele se converta e viva, para que seja perdoado. Está entendendo o que a Bíblia diz? Então é isso. Depois, aí a Bíblia vai falar o seguinte. Entende bem, enquanto Deus está falando que se o ímpio se converter e fazer justiça, e guardar a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, então ele não vai morrer, porque ele se converteu. Mas acontece o seguinte, veja o que a Bíblia diz quando fala sobre aquele que é conhecedor e ele abandona a verdade de Deus. Olha o que a Bíblia diz: mas desviando o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fizera o ímpio, porventura viverá de toda a sua justiça que tiver feito? Não, não, não. Não se fará memória nas suas transgressões. Com que transgrediu, e no seu pecado que pecou, nele morrerá. Olha aqui o que a Bíblia diz. A Bíblia está falando o seguinte: se o homem e a mulher, que já são conhecedores da verdade da Bíblia, e ele se desvia do caminho do Senhor, e ele volta a praticar a iniquidade, ele volta a pecar, toda a justiça, tudo aquilo que ele fez, a fidelidade que ele tinha a Deus, tudo aquilo que ele fez para Deus como sendo justo, perdoado, tudo que ele fez, se ele desviar, se ele pecar, diz a Bíblia que não fará memória tudo que ele tem feito, porque no pecado que pecou, nele morrerá. Veja isso, o que a Bíblia deixa claro. Por que a Bíblia diz isso? Porque se o justo ele voltar a praticar iniquidade, ele vai morrer na sua iniquidade. E se o ímpio converter da sua maldade, então ele não vai morrer, ele vai viver. Preste atenção no que a Bíblia está falando para nós aqui. Deseja eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor, está falando, diz o Senhor, não. Desejo antes que ele se converta dos seus caminhos e viva, está vendo?
Então, se o ímpio que está praticando o pecado, a iniquidade, ele se converter, é o que Deus quer, ele vai viver. Porém, se o justo que está na presença de Deus, ele abandona a Deus e ele volta a pecar, tudo que ele tinha feito para Deus não faz memória, ou seja, não tem nenhum valor aquilo que ele viveu, porque ele pecou e do pecado que ele pecou, diz Deus que ele morrerá. Aquilo que a Bíblia chama de desviados são as pessoas desviadas. O que é um desviado? Desviado é o justo que pratica justiça, guarda o mandamento do Senhor, guarda a sua lei, a sua palavra, e depois ele abandona a Deus e vai voltar para o pecado. Antes ele servia a Deus e agora não serve mais. Então isso se chama desviado. E a palavra desviado significa aquele que errou o alvo, ou seja, ele abandonou a santidade e voltou a transgressões. Entendeu bem? Por isso, a Bíblia ela nos deixa com toda a certeza de que se o ímpio se converter, ele vai viver pela justiça que ele vai passar a viver. E se o justo se desviar, morrerá no seu pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Tanto morre o ímpio, que está na iniquidade, se ele não converter, ele estará morto. Também morre o justo que desvia da justiça de Deus, abandonando o seu mandamento, e volta a transgressões, a transgredir, a pecar, a errar. Diz a Bíblia, no pecado que ele pecar, porque ele agora desviou, ele morrerá. Entendeu? Então é isso que a Bíblia está falando para nós. Que o ímpio ele se converter e viva, e se o justo desviar, ele morre. A alma que pecar, essa morrerá. Fica aí a palavra de hoje. Inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo. Meu abraço e até o próximo vídeo.